Sejam bem-vindos ao Provando o Improvável. Tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Valadares e hoje nós vamos falar sobre oportunidades. Vamos lá! Bom, muitas pessoas me falam sobre a falta de oportunidades, né? Ah, é tudo muito legal, mas eu não tenho oportunidade na minha vida, né? E etc, etc, etc. Ok, eu concordo com você que as oportunidades nem sempre aparecem, mas a parte que não te contaram é que você pode criá-las. É isso mesmo. E como aqui nesse canal eu conto para vocês as técnicas e tudo que eu realmente aplico na minha vida, eu vou contar aqui para você duas histórias que vocês vão entender bem, de forma bem mais clara, como é que funciona você criar as oportunidades na sua vida. E fica até o final, porque no final do vídeo, depois das histórias, eu vou te contar exatamente o como, né? O que eu tinha na minha cabeça ali naquele momento que me ajudou a conseguir fazer tudo isso acontecer, tá? Então, vamos lá. Bom, eu vou te contar como é que eu consegui trabalhar por 5 anos como professor de espanhol sem ter nenhuma formação acadêmica, tá? Bom, num belo dia eu estava caminhando pelo parque em São Paulo, ali um parque que chama Parque da Juventude, né? Fica ali na região do Carandiru, talvez você conheça. E eu estava caminhando pelo parque e eu vi uma faixa dizendo aula de inglês por R$ 80 por mês. E aquilo chamou minha atenção, porque naquele momento eu estava trabalhando como estagiário em uma empresa multinacional e eu percebia que o inglês, né, o não falar inglês, estava me causando muita dificuldade para crescer dentro daquela empresa, né? Eu era estagiário, ganhava super pouco, né? Na realidade, o que eu ganhava ali naquela época como estagiário era o que eu usava para pagar minha faculdade. Então eu queria muito me desenvolver dentro da empresa, porque era uma empresa que eu gostava bastante de trabalhar. E fora isso, eu queria ganhar mais dinheiro, né? Eu tava gastando ali praticamente tudo que eu ganhava para pagar a faculdade e não sobrava para ir para um barzinho no final de semana, né? E enfim, curtir a vida, coisa que é, quando você é mais novo você quer fazer indo para uma balada, né? Conhecendo gente nova, né? Levando aquela menina legal para comer e aí eu no cinema, seja lá o que for. E aí não sobrava, né, para isso. Então eu queria ganhar mais dinheiro para conseguir fazer essas coisas naquela época. E uma das formas que eu acreditei que poderia facilitar era buscar, né, aprender inglês. Fui até em algumas escolas, o valor era muito alto para mim naquela época. E esse dia caminhando no parque eu vi lá aquela placa 80, na realidade eu não lembro se era 50 ou se era R$ 80, mas era algo bem, bem barato, né? E aí eu olhei e falei, uou, com esse valor eu consigo estudar. E aí eu entrei na escola, né? Fui lá conversar com eles tal, e resumo da ópera, eu me inscrevi no curso. Eu fiz um semestre de aula de inglês e eu achei muito legal. Era muito legal estudar lá naquela escola porque os professores tinham uma pegada de mostrar as coisas com música, assim, mas não era colocar uma música para tocar, o pessoal tocava ao vivo mesmo, tal, e era muito legal, rolava uma interatividade muito legal. E nisso eu fui conversando, né? Eu acabei passando bastante tempo lá durante o final de semana, porque minhas aulas eram de sábado, né? Quando eu ia como aluno. Então acabava a aula e eu comecei a ficar amigo dos professores e tal. E eu fiquei amigo da coordenadora, né? Ela ficava lá na secretaria e aí acabava a aula, batata. Eu ia lá pra secretaria e começava a bater papo com ela e tal. Até que um belo dia eu perguntei pra ela por que eles não tinham aula de espanhol, né? E para quem não sabe, eu sou descendente de chileno, eu falo espanhol desde criança, né? Eu aprendi com meu pai e nunca fiz curso, mas
Aliás, fiz algumas aulas quando eu era pequeno porque foi obrigatório na escola, mas isso fica para um próximo vídeo. É, eu aprendi mesmo, foi com meu pai. E aí eu perguntei pra ela lá, né? Ah, pô, por que vocês não têm aula de espanhol, né? O que acontece? E ela falou, bom, não tenho aula de espanhol porque não tenho professor de espanhol. Aí eu falei, bom, se for por isso, seus problemas acabaram, né? Aí eu falei pra ela, eu dou aula de espanhol. Mentira, tá? Eu nunca tinha dado aula de espanhol na minha vida. Mas eu falei com toda a segurança do mundo. Eu dou aula de espanhol, não tem problema. Ela, mas você tem formação, né? Como é que é isso e tal? Eu falei, tenho sim. E a minha formação, eu vou te mostrar aqui o meu certificado. Aí naquela época eu andava com o meu documento da nacionalidade chilena na carteira, né? Que é um cartãozinho assim. E eu tirei o cartão e mostrei pra ela, tá aqui o meu certificado, né? Que era a minha nacionalidade chilena. Ela, pô, que legal, cara. Putz, acho que dá jogo sim, vamos conversar, né? Não sei o quê. E aí fomos falando sobre isso, né? Até que ela me chamou um dia e falou, olha, na semana que vem vai rolar uma reunião aqui à noite, né, para novos professores, né? E aí são 2 dias, então você vai vir aqui um dia, vai rolar um bate-papo, tal, vamos apresentar como que a gente trabalha. E se você tiver afim, você vem no dia seguinte, aí você vai apresentar uma aula na frente de todo mundo e dependendo de como for o teu desempenho, né, se você for aprovado nessa aula teste, você pode dar aula aqui. E cara, eu fiquei muito empolgado, né, muito empolgado. E eu fui, a reunião foi bacana e, e aí chegou o grande desafio, né, apresentar uma aula. E eu lembro que aquele dia eu não dormi, cara. Eu fui pra casa, isso era uma sexta-feira à noite, e a apresentação da aula ia ser num sábado. E cara, eu aproveitei, eu fui pra casa, não dormi e fiquei ali a noite inteira matutando como é que eu ia fazer uma aula sensacional, né? Tinha que ser uma aula fora de série, não dava pra ser um pouquinho, era a minha oportunidade de ganhar mais dinheiro, né? E beleza. Aí eu desenvolvi uma aula que com muito interativa, com várias atividades e que no final eu tocava violão e tal. Eu me espelhei um pouco no que eu já tinha visto ali do pessoal do inglês também, né? E fui lá no sábado e pau! Apresentei a aula e foi um sucesso. Todo mundo amou e não tinha mais o que falar. Acabou ali, eu tava dentro já. E eu já tinha certeza, porque eu fui no sábado tão convicto, né? Tão seguro, eu falei, não vai ter outra chance. Eu vou fazer e eu vou passar e vou quebrar tudo e é isso aí. Foi o que eu fiz. E entrei, né, pra dar aula tal. Primeira aula, imagina, primeira aula. E lá não tinha essa coisa de turminha pequenininha não, né? O curso era barato, então eles enchiam a sala. Mas obviamente a metodologia depois, né, teve todo um fundamento nisso e funcionava até melhor quando a sala estava cheia na realidade. Mas cara, eu cheguei lá e a minha primeira turma tinha 40 alunos. Cara, então você imagina, era uma. Não lembro se era 7 ou 8 horas da manhã. Se não me engano, era 7 horas da manhã no sábado. E eu cheguei lá 7 horas da manhã no sábado. Eu falei, puta, não vai ter ninguém, né, cara? Meia dúzia de gato pingada num sábado. Pra minha surpresa, tinham 40 pessoas. Minha primeira aula eu não sabia nem. Assim, eu sabia, porque eu tinha feito, né, o planejamento, etc. Mas, cara, a hora que você chega ali na frente e olha pra todo mundo, não vou mentir não, deu uma travada assim, respirei fundo, falei, vambora. E depois dos primeiros 5 minutos já tava tudo certo. Já tava rolando legal. Mas enfim, vou resumir um pouco aqui, porque eu sei que a história tá longa, o vídeo tá longo.
Mas eu tô passando aqui o maior número de detalhes pra gente poder trabalhar depois, tá? Bom, e aí foi isso, né? Trabalhei, dei as aulas, tal, isso levou 5 anos. Mas eu vou emendar aqui nessa história uma outra história dentro ainda da escola que também foi uma outra oportunidade e essa sim me fez dar um salto muito grande, né? Essa me ajudou muito a crescer na minha vida, tá? Que foi o seguinte, eu tava lá, eu dei o primeiro semestre, né, de aulas, foi sensacional, né? Eu consegui dar um boom na escola, porque depois dessa primeira turma, um foi contando pro outro e tal, e as turmas foram crescendo. Então, cara, eu comecei dando uma ou duas aulas no sábado de manhã, e depois, no segundo semestre, eu tinha aula já à noite durante a semana e o sábado inteiro, né? No sábado eles tinham 3 horários, eu tava dando os 3 horários do sábado, foi incrível. Bom, mas aí beleza, acabou o primeiro semestre, né? E como uma escola convencional, acaba o semestre, né? O pessoal começa a se reunir para fazer feedback, né? De como que foi o semestre, o que que a gente mantém, o que que não mantém, vamos planejar o semestre que vem, e pá, pá, pá. E a gente tava nessa e eu ouvi dizer, né? Um grupinho ali do pessoal de inglês, eu ouvi eles dizendo sobre um intercâmbio, né? Eles estavam planejando fazer um intercâmbio de inglês para levar o pessoal pro Canadá, se não me engano. Não me lembro se era Canadá ou Londres, mas nesse primeiro momento acho que era Canadá. E aí eu, ali na reunião, ouvi isso, né? Ali no, de orelha em pé, né? Como se diz, ouvi, falei, intercâmbio. E um parênteses aqui, naquela época, embora eu estivesse já ganhando mais dinheiro, eu não tinha. Até porque eu não tinha uma boa gestão financeira, tá? Não vou mentir pra vocês. Mas eu não tinha muitas condições para viajar. E eu queria muito naquela época ir pro Chile pra ver minha família. Então eu tava ali e tal. E uma das coisas que eu vi que foi o que realmente me chamou a atenção foi que haveriam professores líderes, né? Que iam viajar com o grupo. Então, por exemplo, se chegasse a 10 alunos, ia um professor. Chegasse a 20 alunos, iam dois professores e assim por diante. E aí, e os professores iam com tudo pago. E eu olhei e falei, ah, que legal. E assim como foi naquele primeiro momento que eu cheguei e perguntei, ô, e aí, por que você não tem aula de espanhol? Eu fui lá pro diretor e falei, pô, por que você vai fazer um intercâmbio pro inglês e não tem também um intercâmbio pro espanhol? Aí ele falou, ah, cara, é porque o departamento de espanhol é pequeno, eu não tenho braço pra tocar isso, tal, não sei o que. Eu falei, não, não tem problema, se for por falta de braço, deixa comigo que eu faço. Posso fazer, né? Eu falei, ó, se eu fizer, se eu desenvolver tudo, eu posso tocar pra frente, você me dá essa permissão? Ele, afirmativo, faz o teu plano, traz e vou avaliar se tiver tudo dentro dos conformes, dos padrões que a gente quer, beleza, você vai fazer. E cara, saí daquele dia, também era um sábado, porque as reuniões eram sempre aos sábados, né? Geralmente, na realidade, eram aos sábados após as 4 horas da tarde, né? A nossa última aula terminava ali e a gente ficava já para reunião até umas 6, 7 horas da noite. Então, terminou aquela reunião já, bora pra casa, nem assim, o pessoal me chamando, falou, vamos pro bar, vamos fazer churrasco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu não queria saber de fazer nada. Eu fui pra casa e fui trabalhar em cima desse plano, porque era a minha oportunidade de viajar, né? Então, fui lá e cara, entrei na internet, comecei a procurar escola de espanhol no exterior, escola de espanhol no Chile, tal, tal, tal. E nessa eu encontrei 3 escolas,
né? Uma delas foi essa que a gente acabou trabalhando junto, e só um outro parênteses, também foram 5 anos fazendo intercâmbio. E, cara, eu liguei lá para essa escola, essa foi um contato bem legal, assim, a gente começou, né, a primeira ligação que eu fiz, eu falei, ó, então, sou aqui do Brasil, né, dou aula de espanhol, tô levando um pessoal para fazer um intercâmbio, né, nós queremos ir aí pro Chile, e eu queria entender como que funcionam os valores para grupos, porque eu vou levar sei lá, umas 10 pessoas e aí eu queria entender como que funciona, e tal, mãe. Me passaram todas as informações, né? É, e aí eu precisava de uma agência de viagem e eu lembrei que eu tinha uma amiga que trabalhava com isso, né? E liguei pra ela, falei, ó, tô fazendo isso daqui, vou precisar de passagem e eu preciso da minha passagem grátis. Não, sem problema, tal. Conversamos tudo, montamos todo o esquema e maravilha, né? Tudo dando certo. Eu consegui nesse primeiro grupo realmente as 10 pessoas que eu queria conseguir, né, para fazer. E eu fui, né? Nós fomos lá. Cheguei no Chile, esse professor, né, o dono da escola do Chile veio falar comigo, falou, cara, o que você fez? Né? Eu, como assim? Ele, não, eu recebo ligação todo dia de gente que vem trazer 10, 15, 20, 40, 100 pessoas e ninguém chega aqui. De repente você me ligou falando que ia trazer 10 e trouxe as 10, né? O que você fez? Aí eu expliquei a história e tal. Ele falou, não, vamos lá, vamos fazer mais coisa, vamos trazer mais gente, não sei o que. E aí a gente começou realmente num movimento de aumentar, né, o intercâmbio. Então eu voltei pro Brasil mega animado, né? Foi uma puta realização para mim naquela época. E, e até hoje eu me orgulho muito disso tudo que eu fiz. E foi muito legal. E cara, assim, só pra dar mais uma encurtada aqui, é, passou tudo isso, né? Então tudo isso rolou aí por 5 anos, né? E olha só, em primeiro grupo eu levei 10 pessoas. Nos últimos grupos eu tava levando já 30, 40 pessoas e, meu, era sensacional. Lá no Chile acabei montando uma equipe para me ajudar, né? Então, todo passeio, todas as coisas que a gente ia fazer, eu levava gente daqui também da escola aqui do Brasil comigo para me ajudar. Então a gente chegava lá, já ia, a gente escoltava todo mundo o maior tempo possível para que fosse tudo muito seguro, muito legal e ajudar e fazer aqui, fazer ali era sensacional, né? E inclusive em um desses intercâmbios foi onde eu conheci a minha atual esposa. Então, olha quanta coisa, né? Pra você ver. Uma coisinha que eu mudei lá atrás, né? Que foi por enxergar ali aquela possibilidade de eu engatar em dar aula de espanhol e ganhar um pouquinho mais, que era um objetivozinho assim, né? Nossa, explodi, porque aí eu comecei disso, eu fiz intercâmbio. No intercâmbio, acho que o maior ganho que eu tive de tudo no intercâmbio foi a experiência, cara, porque ali eu aprendi muita coisa, né? Fazendo aquilo eu aprendi muita coisa e aprendi muito sobre mim mesmo, né? É, fazer esse tipo de coisa te dá uma autoconfiança incrível, né? A hora que você sente, você chega lá, você fala, meu, eu sou, né? Eu consigo. E daí você, né, você cria uma faísca ali que você vai conquistando muito mais coisas. E conheci a mulher da minha vida. Olha só, você vê, é uma coisinha ali que mudou e hoje eu tô aqui casado, né? Já tô na minha segunda casa e putz, incrível, muitas coisas mudaram por causa de um negocinho. Mas, bom, a história tá longa, o vídeo tá longo, mas eu falei pra você que eu ia
contar para vocês o como que eu consegui fazer isso e como que rolou tudo, tá? Então, eu separei aqui 4 pontos que, na minha opinião, foram os pontos primordiais, né, para fazer com que tudo isso desse certo e que eu acredito muito que vai te ajudar também a fazer as tuas coisas darem certo, tá? Então, ponto número 1, e na minha opinião esse daqui é o mais importante, tá? Porque de certa forma esse primeiro ponto vai te ajudar com os outros, tá? E aí daqui a pouco você vai entender. Bom, então o primeiro ponto é você ter uma meta definida, tá? Então quando eu comecei lá, né, na história a trabalhar, né, a querer trabalhar na realidade dando aula de espanhol, eu tinha muito claro que eu precisava ganhar mais dinheiro, cara. Eu precisava e eu tinha aquela meta. Falei, meu, não posso chegar no final desse ano sem estar ganhando mais dinheiro. Não dá mais para viver desse jeito, né? Eu queria fazer outras coisas e daquele jeito não estava rolando. Então, primeiro ponto lá eu coloquei, final do ano eu tenho que estar ganhando mais dinheiro para fazer as coisas que eu quero fazer. E quando você tem uma meta definida, né, quando você sabe o que você quer, você muda uma chave na tua cabeça e você começa a buscar. O teu cérebro trabalha para buscar soluções, né? Você jogou ali pro teu cérebro um problema, né, um problema entre aspas, que é a tua meta, e como um computador ele vai processando aquilo, né, e vai trabalhando para resolver aquela equação, né? Então, isso por si só já vai fazer você ficar de antena ligada ali para ver o que está rolando na tua volta e onde, né, da onde você vai conseguir tirar aquele resultado, tá? Isso faz a gente chegar no segundo ponto, tá? O segundo ponto é: foca no resultado e não nos meios, tá? Vamos lá, vou explicar para você. Naquele momento, o resultado que eu queria era ganhar mais dinheiro, né? Ter um salário maior, né? E se eu fosse focar no meio, eu jamais teria pensado em dar aula de espanhol. Se eu fosse focar no meio, eu ia ficar lá dentro da empresa que eu tava, que eu continuei também, né? Mas eu ia ficar batendo na tecla ali para eu subir e ia ser a minha única chance, né? E se não desse certo, deu certo, eu subi na empresa, mas demorou muito mais do que eu tinha tempo ali para esperar, né? Eu tinha 6 meses para fazer isso, né? Porque eu estava já no meio do ano, eu queria até dezembro ter um aumento, então eu tinha 6 meses e eu demorei para subir, né? Para crescer dentro da empresa 1 ano, então não ia rolar mesmo, né? Se eu ficasse ali. Então, não adiantava eu focar no meio, né? No meio de, assim, pensa no meio de transporte que vai te levar até onde você quer, tá? Então, não adiantava eu ficar ali. Eu precisava focar no meu resultado, o que, que eu ia fazer para ter aquele resultado. E, e foi o que aconteceu. Eu tava ali, eu queria aquele resultado, a hora que ela falou, né, a hora que chegou naquela conversa, eu falei, opa, aqui tem uma possibilidade e fui para cima e rolou, tá? Então, ter a meta definida vai te ajudar a você ficar alerta com tudo isso e você não focar no meio e sim no resultado vai te abrir ainda mais esse leque, tá? É super importante isso. O terceiro ponto é autoconfiança. Cara, você tem que confiar em você, senão não vai rolar, tá? Se ali naquele momento que ela me perguntou, e você dá aula de espanhol, você é professor de espanhol, se ali eu tivesse afinado, né, gaguejado, qualquer coisa, não tinha rolado, né? Eu não tinha chego na entrevista, né? Eu não tinha conseguido a oportunidade de dar uma aula. E quando eu cheguei para dar aquela aula teste, por exemplo, cara, se eu não tivesse certeza, se eu não tivesse seguro, se eu não tivesse me programado, me preparado,
né? E tá seguro é isso, é um pouco do segurança, além da autoconfiança, é você estar preparado, você saber o que você vai fazer, né? Cara, se eu não tivesse preparado, não ia rolar. Não vou mentir, eu tava nervoso, nervoso pra caramba, né? Porque era totalmente fora do que eu fazia. Eu ia ter que fazer uma apresentação em público. Naquela sala tinha acho que umas 20 pessoas. Então eu ia me apresentar para 20 pessoas, tinha acho que dois ou três concorrendo comigo e o resto da galera tava me avaliando, né? Então eu tava com a boca seca, coração acelerado, nervoso por dentro, mas por fora tava ali, firme, né? E eu sei o que eu tenho que fazer, então vou e vamos fazer, tá? Autoconfiança é importantíssimo. E aí isso me leva para o ponto 4, que é você tem que ter uma entrega sensacional. Tem que ser porrada, entendeu? Não adianta você chegar lá, vou dar uma aula, tá bom? E aí você, mas veja bem aqui, mamãe, mamãe. E aí o cara tá dormindo, o avaliador não vai te dar uma nota porque ele dormiu, entendeu? Então, não é isso. Você tem que chegar lá e quebrar tudo. E eu quebrei tudo nessa aula de apresentação e eu coloquei, né, uma régua lá em cima, né? Então, quando eu fui de fato para a sala de aula, né, e às vezes e principalmente que eu não tinha formação, que eu tava começando, era toda hora coordenador, secretaria, era toda hora a gente entrando ali na minha sala de surpresa. E, várias vezes o coordenador entrava, quietinho, ia lá pro fundo, sentava e ficava lá com o caderninho dele anotando, falando, não pode se abalar, você tem que seguir. Eu tô seguro, eu sei o que eu tô fazendo, eu me preparei e vamos lá, anota aí, me avalia. E veja, saiba ouvir os feedbacks, né? Esse é um quinto que eu não tinha programado, é um bônus, né? E saiba ouvir os feedbacks, né? A hora que chegarem pra você falar, isso já quando você conseguiu a oportunidade e tudo mais, onde que dá pra melhorar? Vamos melhorar e vamos embora. Porque depois que você chegou na oportunidade, né? A tua entrega tem que ser incrível, tem que ser sensacional. Você não pode frustrar nessa parte, tá? Então vai lá, se prepara, se joga, se entrega para aquilo e faz com tudo, tá? E você vai ver que esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento a hora que você se dá conta, é uma coisinha que você muda e essa uma coisinha ela gira um loop, cara, que vai mudando tudo e é incrível, tá? Bom, galera, já falei demais nesse vídeo, então se você gostou, deixa aí o teu like, se inscreve no canal, cara. Tem uma galera assistindo e não tá inscrito, eu tô com poucos inscritos ainda, mas se inscreve aí, ativa o sininho, me dá esse crédito e eu tenho certeza que a gente vai ter muitos bate-papos legais aqui, tá? Vou deixar aí embaixo para vocês as nossas redes sociais, né? Lembrando que o Provando o Improvável tá no Instagram, no Facebook, no Twitter e agora também no Pinterest. Se você gosta do Pinterest, a gente tá lá também. Aqui no YouTube, nos podcasts, já ia errar aqui, nos podcasts, então Spotify, Deezer, Apple, tá? No SoundCloud, estamos em tudo, tá? E o nosso site também, www.provandoimprovável.com.br ou @provandoimprovável nas redes sociais, tá? Fique em contato com a gente e dá um like, segue, curte, interage, põe comentário, manda direct, vamos nos unir que eu quero muito saber de vocês e vamos crescer junto, tá? Para você que está ouvindo no podcast, muito obrigado e a gente se vê na sexta-feira que vem e vamos provar o improvável. Valeu!